Nós vamos entrar agora na parte das cartas, né? As cartas de Paulo, de Pedro, de Tito, de João. Então é importante porque essas cartas foram destinadas às igrejas, né? Então ela fortalece, ela cuida, ela exorta, ela guia através do Espírito Santo. Vamos meditar? Hoje começamos através das cartas enviadas do apóstolo Paulo a Roma. Então, Romanos capítulo 1. Vamos pedir a direção de Deus. Senhor Jesus, nós vamos começar a meditar sobre o livro de Romanos, por isso nos dá a compreensão, entendimento destas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Então, Romanos capítulo 1, e antes de nós começarmos a meditar nessas epístolas, né, nesta aqui no capítulo 1, eu quero meditar aqui no versículo, no comentário do bispo do versículo 1. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. E ao iniciar sua epístola aos cristãos de Roma, Paulo se apresentou como servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo. Ele fez questão de dizer que não foi ele quem se intitulou apóstolo e queria que isso ficasse bem claro para que ninguém pensasse que ele era um aventureiro, um aproveitador. Paulo ainda não era conhecido pela igreja de Roma, exceto por alguns cristãos que já o tinham visto pregar a palavra em outras cidades. Por isso, era normal que alguns o olhassem com certa desconfiança e ele sabia disso. Porém, havia dentro dele a convicção de ter sido escolhido para anunciar o evangelho de Deus. O apóstolo, que outrora servia e obedecia cegamente às ordens dos líderes religiosos quando mandavam açoitar, ameaçar e prender os cristãos, se tornou um novo homem após encontrar o Salvador a caminho de Damasco. Assim, o que antes era motivo de orgulho para Paulo, como sua alta posição junto ao Sinédrio, se tornou insignificante diante da grandeza do seu chamado para servir o Salvador. Então, essa epístola aos Romanos serve para aqueles que haviam conhecido o Senhor Jesus. Não sabemos ao certo quem foi que fundou a igreja lá. Não há registros destes que comprovam alguma coisa. Mas é muito provável que Pedro tenha ido a Roma e tenha morrido lá, né? Quando ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como seu Senhor e Salvador. Então, começando agora pelo versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, ele se apresenta como apóstolo e que foi chamado por aquele que morreu por nós na cruz, ao Senhor Jesus. E ele também indica que todos aqueles que creem em Jesus têm esse mesmo chamado. Então, quer dizer, Deus ele vem cumprir em nós um objetivo. Ele preenche, ele enche com o Espírito Santo para que nós possamos nos tornar suas testemunhas dele aqui na terra. Então, no 7 diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Veja que interessante, né? A fé que propaga, a palavra que não tem muros, não tem fronteiras, não tem língua, não tem barreiras. Ninguém pode impedir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus viajava. Por exemplo, quantas pessoas que no dia de Pentecostes, estando ali ouvindo aquelas pregações,
recebendo o Espírito Santo, não possa ter voltado para sua terra e começou a evangelizar. Porque é natural, por exemplo, para quem é cheio do Espírito Santo, essa pessoa ela querer falar para os outros, né? Então, assim como esse evangelho ela foi anunciada, né? Ela chegou a Roma, e não só a Roma, mas a muitos outros lugares. Aquela perseguição que aconteceu trouxe algo de positivo, né? Espalhou o evangelho para mais longe. Imagine, né? Se eles ficassem presos só em Jerusalém, pregando só para os judeus. Talvez a palavra não chegasse a nós, a mim, que sou do Brasil, a você que é de Angola, você que é de Portugal, enfim, no mundo inteiro. E aí ele diz no 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Sabe, por exemplo, onde que minha fé pode ser consolada com a dos outros? No testemunho. Quando nós oramos, determinamos e temos uma oração respondida. Diante daquele testemunho, por exemplo, de transformação, uma pessoa que saiu das drogas, que tinha seus vícios e a vida dela foi transformada por conhecer Jesus, então aquele testemunho nos fortalece. Por isso a importância do testemunho na igreja, da pessoa que fala a respeito daquilo e das obras que o Senhor Jesus efetuou na vida dela, porque isso vai ajudar outros também. Até aqueles que já estão firmes, ao ver um testemunho, se fortalecem na sua fé. No 13, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Olha o que o Bispo Macedo diz aqui no comentário do 16. Não me envergonho do evangelho. Paulo já havia sofrido diversas humilhações, injustiças, agressões físicas e verbais, além de prisões por causa do evangelho. Ele chegou até mesmo a ser considerado lixo deste mundo. Porém, nada disso fazia se envergonhar das palavras do Senhor Jesus, pois sabia que nelas estava o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Somente o evangelho pode libertar uma pessoa do pecado e livrá-la da condenação eterna. Aquilo que a medicina não pode fazer para curar o desenganado, ou que os tratamentos não são capazes de fazer para libertar o dependente químico, e tudo que está além da capacidade humana, o evangelho é capaz de resolver, pois é o poder de Deus que está disponível para mudar qualquer situação. Basta somente nele crer. Por isso que nós não podemos nos envergonhar, por exemplo, de falar de Jesus às outras pessoas. Porque se o que Deus fez em nós, em nossas vidas, aqui dentro, que às vezes a pessoa ela se prende aos benefícios ou à fé que trouxe algumas boas obras para ela à sua volta. Mas o princípio da mudança ocorre aqui, ó, no nosso pensamento, no nosso coração. Então, quando há essa transformação dentro de nós, nós queremos anunciar isso. O bem-estar que o Espírito Santo proporciona em nós, nos faz querer evangelizar, falar com as pessoas e não nos deixa envergonhado. Há quem, por exemplo, sinta-se envergonhado em estar meditando na palavra de Deus, carregar uma Bíblia, ou simplesmente no trabalho dizer que ela frequenta uma tal igreja, ou que ela vai em cultos. Quer dizer,
essa vergonha também é prejudicial à fé dela. No 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus. A ira de Deus vem com pecado, né? O Senhor Jesus é amor, mas não podemos esquecer que antes dele ser amor, ele é também justiça. Então, ele sendo justo, ele não pode concordar com a injustiça que nós cometemos. Daí a importância da conversão, de você entender o seu pecado, reconhecê-lo, virar as costas para ele e seguir o caminho certo. Então, essa necessidade que vai levar você à salvação. E aí ele diz, no 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quer dizer, a mente de Deus nós não vemos, é invisível. A fé é invisível, o poder de Deus em nós é invisível. Mas todo o poder de Deus, aonde que nós vemos? Onde nós podemos observar e ver com os nossos olhos o poder de Deus? Por exemplo, na criação. A terra, ela está no vazio, nada segura a terra. O sol, a lua, as estações, a água. Então, toda essa criação, a criação divina, ela demonstra, ela mostra o poder de Deus, o poder da criação. No 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele costuma buscar a glória dos homens, né? O reconhecimento, a fama, o dinheiro, os bens. E esse mundo sabe glorificar aqueles que buscam isso, mas o que as pessoas não conseguem entender é que essa glória é muito passageira e ela é tão pequena ou até insignificante diante da glória e da riqueza da pessoa que encontra o Criador do universo. No 22, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. No 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por quê? Os deuses, muitos deles naquelas épocas, eles tinham dois aspectos, né? Meio homem, meio animal. Então eles criavam aquelas imagens para que as pessoas adorassem aquelas imagens. Hoje não é diferente, a idolatria feita por imagens, aquela imagem é esculpida por um ser humano. Então ele teve uma ideia e naquela ideia ele esculpiu uma imagem e falou, olha, isso aqui vai ser um Deus. E ele cria Deus. Então eles mudaram a glória de Deus, que não dá para ser esculpida pela mão humana, porque é grandiosa demais, e converteu essa glória tão grande numa imagem pequenininha que às vezes cabe na palma da mão, quando não, ela é carregada no ombro das pessoas e cai, como a gente já viu em muitas imagens por aí. No 24, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. E é verdade, concupiscência é um desejo desenfreado que está dentro da pessoa, né? Por isso que Jesus falou assim, que o simples olhar para uma mulher com um desejo impuro já constitui um pecado. Quando digo mulher, pode ser a mulher olhar para um homem, né, com um desejo mau, aquele desejo já se constitui um pecado. Então, a concupiscência dos seus corações, coisas más, quer dizer, o nascido da carne, a vontade dele é naturalmente para as coisas más. Ele já é inclinado para as coisas erradas. Então, ele entra na imundícia deste mundo, na sujeira, na podridão. Tem gente que faz cada coisa. A gente, às vezes, vê no noticiário, né?
Cada notícia que você fica imaginando, meu Deus, como o ser humano é capaz de entrar num lugar como esse e praticar coisas como essa? Há pessoas que são capazes de fazer coisas violentas, coisas horríveis. E você pergunta assim, mas como? Naturalmente essa pessoa é nascida da carne e a carne dela impulsiona ela a fazer isso. Para ela, aquilo que ela faz é normal. No 25, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O Bispo Macedo diz assim, a verdade de Deus em mentira. O diabo usa hoje a mesma estratégia que usou no Jardim do Éden. Ou seja, ele tem procurado confundir as pessoas quanto à verdade estabelecida por Deus desde o princípio. E não é à toa que ele é chamado de pai da mentira. No Jardim do Éden, ele difundiu o pensamento de que se Adão e Eva comessem o fruto da árvore que Deus havia proibido, eles seriam como o Altíssimo, isto é, conhecedores do bem e do mal. Há muitas pessoas neste mundo que não cultuam imagens de escultura, mas idolatram a si mesmos, seus conhecimentos, sua sabedoria ou o próprio corpo, entregando ao pecado. Assim, o orgulho, a vaidade e a cobiça do ser humano fazem com que ele despreze o que é correto e justo, para se submeter ao que é errado, mesmo que isso vá contra os verdadeiros valores, manche a própria consciência e conduza à destruição. Então, hoje em dia, as pessoas vivem o engano. E quando você aponta para a palavra de Deus, muitas delas dizem assim, essa palavra aí foi mudada, foi alterada. Mas a verdade é que se alguém alterar a palavra de Deus, esse alguém vai estar cometendo um pecado e vai ser julgado pelo próprio Deus. Porque lá em Apocalipse diz isto. Então, as palavras de Deus não mentem. Elas guiam, orientam o ser humano. No 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Sabe? Elas mudaram a verdade, quer dizer, Deus criou homem e mulher. O homem para a mulher e a mulher para o homem. Quando elas mudam esse contato natural, né? Mudar o uso natural, diz respeito às relações entre o casal, né? Não fora do casamento, mas no casal. A maneira certa e a incorreta. Há lugar que é só para sair o que tem que sair. Não é para entrar nada. Então, há mulheres que trocaram isso na relação, né? O lugar que era para sair está entrando. Desculpa eu falar assim, mas é para que você consiga entender melhor o contexto disso aqui, né? As pessoas que elas mancham o seu leito, né, com coisas erradas, com os prazeres desse mundo. O ser humano quer buscar o prazer em coisas, em pessoas, e ele continua vazio, sem conseguir alcançar nada de bom. No 27, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Quer dizer, naquele tempo e até na Grécia, né, era muito comum homem com homem, né, se gostarem e viver aquela promiscuidade. Em Roma também. Então ele fala contra isso. Quer dizer, esse erro, né, esse erro do desejo impróprio do ser humano. Há quem diga que isso é genético, mas eu duvido. O ser humano, ele nasceu com a essência de Deus dentro dele. Homem, homem, mulher, mulher. E Deus criou ambos para se unirem, homem e mulher. O ser humano, ele vive afastado de Deus. E por viver afastado de Deus, ele acha que pode viver a sua vontade, do seu jeito, da sua maneira. Deus ama, por exemplo, a lésbica. Deus ama o homossexual. Deus ama eles. Mas Deus odeia a prática desse erro, dessa promiscuidade. Ele odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E aí ele diz assim, no 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm.
Veja se nos dias de hoje não é bem assim. A gente vê mães, por exemplo, que acabam de ter os seus filhos e jogam no lixo, colocam no porta-malas de um carro, por exemplo, e largam lá sem preocupação nenhuma. Nós vemos festas festas sexuais, onde se juntam um enorme grupo de pessoas para fazerem orgias, por exemplo, pessoas que matam a outra por coisas mínimas, por coisas banais, maridos matando esposa, esposa mata marido, às vezes por causa do dinheiro, herança. E aí você fica assim imaginando, meu Deus, mas que crueldade. Tá aqui, Paulo já falando, né? Que assim Deus os entregou um sentimento perverso, quer dizer, essas pessoas já estão entregues àquele sentimento. O fato delas estarem longe do Senhor Jesus levou elas a essa situação. Olha o 29. Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães. Olha só, aqueles jovens que não querem obedecer os seus pais, né? Que não querem seguir a ordem. De onde vem isso? Do afastamento de Deus. No 31, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Quer dizer, andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Claro que não. Pode andar trevas e luz juntas? Uma pessoa que é das trevas e uma pessoa que é da luz? Não, porque as duas não vão combinar. Os pensamentos não vão se combinar. Então, cada um vai viver ao seu modo e vai se juntar ao seu grupo. Olha o que o Bispo Macedo diz. Não se importam. A distância de Deus faz com que as pessoas se tornem insensíveis à sua voz e cometam os mesmos erros desta extensa lista de pecados. Quanto mais distantes ficam, mais depravados moralmente se encontram. Dessa forma, até quando permanecerão enganadas? Até quando estarão longe de Deus? Elas têm a consciência de que um dia o Senhor lhes pedirá conta de tudo o que praticaram neste mundo, porém, preferem fingir que Ele não se importa com a maneira como vivem. Com isso, permanecem indiferentes ao que Ele diz em sua palavra. Aí você entende por que a humanidade segue o rumo que ela vem seguindo, por que a humanidade está tão perdida, está tão desorientada. Está como na época de Noé, né? Noé, ele mesmo com aquele povo todo corrompido, ele se manteve firme na fé dele. Não foi fácil, porque o povo naquela época estava totalmente pervertido, entregue às coisas erradas. Assim está a humanidade hoje. Dia para dia ela vem se perdendo, dia para dia ela se afasta cada vez mais de Deus. Nós não podemos nos afastar de Deus. Nós temos a oportunidade de conhecê-lo e de se entregar a Ele cada vez mais. Se você tem gostado dessa meditação, compartilhe esse link, manda para mais pessoas. Eu acredito que você vai estar ajudando mais pessoas. E essas cartas do apóstolo Paulo aos romanos vai nos ajudar a afirmar a nossa fé na rocha, tá bom? Que Deus ilumine e abençoe você grandiosamente.